Vamos falar sobre Ler e Dort. Embora muita gente já conheça ou já ouviu falar o que é Ler ou Dort, alguns já vivenciaram na sua vida essas situações e muitos, inclusive, até leram sobre o assunto. De modo que é sempre bom a gente relembrar e estar atento para essas situações que podem nos acometer no dia a dia, tanto no nosso meio do trabalho como nas nossas atividades fora do trabalho. Então, conceituando, as lesões por esforço repetitivo, ou seja, LER, ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, são as DORTs, são um conjunto de doenças que afetam músculos, tendões, nervos e vasos dos membros superiores e inferiores. A diferença entre LER e DORT está exatamente no motivo pelo qual elas se desenvolvem. LER pode ser adquirida em qualquer atividade. Exemplo, serviço doméstico, atividade esportiva, jogo de videogame, enquanto que a DORT ela pode ser adquirida por uma atividade laborativa. Elas são semelhantes na sua apresentação clínica, no entanto, o seu conceito diferencia no momento onde elas são adquiridas, se é na parte da atividade laborativa ou se é na parte de uma atividade fora do ambiente de trabalho. Epidemiologicamente, existe uma prevalência muito grande de LER e DORT entre os trabalhadores de todo o mundo. Os trabalhadores de todo o mundo, a prevalência é muito alta, e sendo responsável por mais da metade do total das doenças ocupacionais. LER e DORT são as doenças que mais acometem os trabalhadores brasileiros. Numa constatação do Estudo de Saúde Brasil 2018, é recente ainda, assim, a causa da DORT é uma lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua, mal executada, que não respeita os limites biomecânicos, associada ou não com a predisposição constitucional. Então não quer dizer que só porque a gente trabalha em alguma atividade que se repete muito aqueles movimentos que nós vamos adquirir uma DORT ou uma LER. Elas precisam estar que a pessoa execute mal aquele movimento, né? E algumas pessoas têm até algumas predisposição constitucional. O quadro clínico, ou seja, os sintomas que vai nos apresentar. Se chega uma pessoa, né, como médico falando, se chega uma pessoa no consultório, ela vai reclamar de dor nos membros, né, principalmente se for no membro superior ou nos dedos. Essa dor no membro superior pode ser no cotovelo, no punho ou nos dedos. Ela pode ser generalizada, uma dor generalizada ou uma dor que se irradia, quer dizer, começa lá no pescoço e vai para todo o membro superior. Ela vai apresentar limitação e dificuldade dos movimentos, redução na amplitude dos movimentos, parestesia, ou seja, formigamento. É muito comum na síndrome do túnel do carpo, além da dor durante o dia ou a dor na palpação de pontos específicos da mão, à noite, geralmente a pessoa relata um formigamento que atrapalha o sono, não deixa a pessoa dormir. A gente sabe que o sono ele é muito importante para o nosso dia a dia, né? Assim que a gente deve valorizar o nosso exercício, a atividade física, temos também que valorizar o sono. E a pessoa com uma situação dessa, um formigamento, uma dor que não deixa dormir, realmente é uma situação grave que precisa ser combatida. Sinais flogísticos, que é aqueles sinais de inflamação, aumento da temperatura, da sensibilidade. Então, todos esses são sintomas que nos levam a pensar na LER e DORT. E o diagnóstico, ele é basicamente clínico e feito pelo exame físico, né? Clínico, nós vamos colher a história da vida profissional pregressa daquela pessoa através da ergometria, ver como é que ela trabalha, como é que ela está se posicionando, qual é o ritmo de trabalho que ela vem executando, se está trabalhando muito, se não está parando em determinados momentos para mudar de posição, fazer um alongamento, alguma coisa. Então, ergonomia, a gente vai ver como aquela pessoa está se comportando no seu trabalho. A história da doença, né? Procura saber se tem mais alguma patologia associada
E o exame físico específico e minucioso, que são testes e manobras específicas para cada doença. O diagnóstico é feito pelo exame clínico e exames de imagem também. Então, essa avaliação deve ser feita preferencialmente por uma equipe multidisciplinar para determinar as causas para que seja feito o tratamento adequado. Uma coisa que eu quero já adiantar, que uma vez que a pessoa tem uma LER ou DORT, não achar que já vai estar inutilizado. Nós temos que primeiro tratar e deixar a pessoa capacitada para exercer o seu trabalho. Então a gente não pode pensar, porque tem LER, não tem cura, não. Vamos tirar isso da cabeça. A LER e a DORT tem cura. A LER ou DORT, ela é um caso que justifica o afastamento. Então a gente tem que buscar esses direitos. Tem que ser amparado, né, e resguardado por um bom diagnóstico para que se confirme, mas uma vez confirmado LER ou DORT, ela dá direito, inclusive, à aposentadoria. Se você apresentar algum dos sintomas de LER e DORT por mais de 2 semanas, agende uma consulta com o médico reumatologista ou ortopedista. Nós temos o site do aplicativo do Medprev que pode lhe orientar sobre essa situação. A melhor maneira de tratar é a prevenção. Até nós chegarmos ao tratamento, se você chegar com os sintomas que precisam de um tratamento curativo, nós devemos partir para a prevenção. A melhor forma de prevenir um quadro de LER e DORT é cuidar da ergonomia no ambiente de trabalho. Então, algumas orientações para evitar o desenvolvimento da LER ou DORT. Primeiro, organize. Então, organize bem seus materiais e equipamentos de trabalho, máquinas, objetos e móveis. 2, aprenda. Aprenda mais sobre a maneira correta de executar suas atividades. Terceiro, observe. Observe uma postura correta ao realizar seu trabalho. Evite o excesso de carga horária. Faça pausas regulares em atividades repetitivas. Exemplo, em uma hora de trabalho, tira 50 minutos de digitação, por exemplo, está digitando, e nesses 50 minutos faça 10 minutos, uma pausa. Então você completa a tua hora de trabalho, 50 trabalhando e uma pausa. Aproveite para ficar em pé, fazer um alongamento, se movimentar. Pratique exercícios laborais frequentes para compensar o esforço dos membros estressados. Quando tiver dúvidas de como proceder, procure a orientação de um profissional de saúde qualificado. Esses cuidados devem ser tomados em qualquer ambiente de trabalho e durante todas as atividades do seu dia a dia. Pequenas atitudes fazem a diferença.